hoje é mais um vídeo dedicado à geografia. Eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre os Estados Unidos e os seus aspectos econômicos. Eu espero que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixa aí um like. Se não inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para estar recebendo aviso dos vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Então vamos lá iniciar a nossa aula. O espaço econômico dos Estados Unidos. O espaço geográfico dos Estados Unidos abriga grandes áreas de forte dinamismo econômico. Em toda a região central, que é na região central dos Estados Unidos, onde se concentram a grande atividade agrícola do país, você tem uma agricultura mecanizada e totalmente integrada à indústria. Atualmente, os Estados Unidos são a maior potência econômica do planeta, destacando-se em todos os setores, seja primário, secundário ou terciário. E essa supremacia dos Estados Unidos, ela ganhou muito mais força quando os Estados Unidos ele saiu da Guerra Fria vitorioso, quando ele saiu da Guerra Fria dominando o cenário mundial, e aí inicia a nova ordem mundial como o país supremo, uma nova ordem mundial que é unimultipolar. Unimultipolar por quê? Porque você tem a presença suprema dos Estados Unidos e outros polos de poder secundários. E aí você tem a União Europeia, você tem a China, você tem a Rússia, entre outros países de grande importância, o Canadá, por exemplo. Possui um PIB em torno de 18 bilhões de dólares, PIB é Produto Interno Bruto, que está bem acima da segunda colocada, ou seja, do segundo país, que é a China, que possui um PIB de 11 bilhões. Então, o maior BIP é dos Estados Unidos, com 18 bilhões, e o segundo maior BIP do mundo é da China, com 11 bilhões. E aí você vê que está bem acima do BIP da China, que está em segunda colocação. Recursos minerais e energéticos dos Estados Unidos. O aspecto marcante do território norte-americano é a presença de inúmeros recursos minerais e energéticos. Os Estados Unidos ele é o terceiro maior produtor mundial de petróleo e de carvão mineral. O petróleo ele vai ser produzido basicamente em 3 estados, que seria o Alasca, o Texas e a Califórnia. Lembrando que o Alasca ele é território dos Estados Unidos e ele está ao norte do Canadá, ok? Apesar de sua produção interna de petróleo ser muito grande, os Estados Unidos são obrigados a importar. Mas por que os Estados Unidos ele importa se ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Por quê, né? Então vamos lá. Isso acontece por conta do elevado consumo de energia. Então você tem um país altamente industrializado e aí você tem um consumo muito grande de energia. E política de preservação de recursos de reservas internas. E importa de onde? Da onde? Quais são os países que importam petróleo, ou seja, que vendem petróleo para os Estados Unidos? Então você tem a Arábia Saudita, o Kuwait, a Venezuela, México, entre outras nações. Então ele importa basicamente da região, a maior parte dos países é da região do Oriente Médio, onde você tem os maiores produtores de petróleo do mundo. Apresenta grande potencial hidráulico para a produção de energia hidrelétrica, porém insuficiente para atender a demanda do país. A maior parte da energia elétrica produzida provém de usinas termonucleares e usinas termoelétricas. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de energia nuclear, graças à acumulação de urânio nas décadas de 1960 e 1970, na verdade. Aí eu coloquei a imagem dessa usina que fica no estado da Pensilvânia, uma das principais usinas termonucleares dos Estados Unidos. Agropecuária. O setor agropecuário dos Estados Unidos se destaca em virtude da intensa mecanização, aliada a fatores naturais como a extensão territorial e condições climáticas.
Esses permitem que o país seja um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Gente, apesar dos Estados Unidos ser um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, a principal atividade econômica do país não é a agropecuária, viu, gente? É a atividade industrial. Então, isso aqui, a agropecuária corresponde a um valor muito pequeno do setor produtivo. Mas esse valor, essa porcentagem pequena não significa dizer que não tenha importância mundial. Pelo contrário, tem uma grande importância mundial. Os Estados Unidos produzem muito. 1% de suas terras são aproveitadas para a agricultura. Destaque-se a agricultura mecanizada e altamente produtiva e rentável, utilizando-se de engenharia genética, fazendo do país o primeiro produtor mundial de transgênicos. O que é transgênico? São aqueles produtos geneticamente modificados. Então, eu costumo dar um exemplo, por exemplo, de uma melancia. Você tem uma melancia pequena e muito doce. Você tem uma melancia muito grande, mas doce de jeito nenhum, aquela melancia aguada ruim. Então, em laboratório, ele pega o gene da melancia pequena, que faz com que ela seja doce, e o gene da melancia grande, que faz que ela seja grande. E aí faz criar um produto só. Então, eles vão criar uma melancia grande e doce. Isso seria um produto transgênico. E aí você tem os Estados Unidos como o primeiro produtor mundial de produtos transgênicos. A agricultura dos Estados Unidos, elas se organizam-se em grandes faixas, zonas ou cinturões agrícolas chamados de belts, que seriam cinturões agrícolas, formados conforme as particularidades históricas de povoamento, as condições climáticas e os tipos de solo. Cada cinturão agrícola ele vai ter um produto específico. Então você tem um cinturão agrícola do milho, você tem um cinturão agrícola do trigo, você tem um cinturão agrícola do leite e assim vai. Então aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos mostrando os cinturões agrícolas. Então de marrom você tem o cinturão agrícola do trigo, de azulzinho o cinturão agrícola do milho, de rosa o cinturão agrícola do algodão, esse laranjinha seria o do leite, essa cozinha, um esverdeado, né? Os produtos subtropicais que é nessa região da Flórida, então são produtos cítricos, por exemplo, laranja, por exemplo. Temos o verdezinho aqui no estado da Califórnia, que é a agricultura de irrigação. E aqui, nessa parte aqui, que é basicamente onde fica a região desértica, você tem a criação extensiva, a criação de gado sendo criado solto. Os cinturões agrícolas não constituem áreas de monocultura, é importante frisar isso, que apesar de você ter uma concentração, por exemplo, aqui trigo, milho, gado solto, aqui agricultura irrigada, existem outros produtos que são cultivados de forma secundária, ok? Então aqui nós temos esses dois gráficos que mostram os principais importadores de produtos agrícolas do mundo e os principais exportadores de produtos agrícolas do mundo. Esse foi o gráfico mais atualizado do assunto que eu encontrei, eu procurei muito, que é de 2002, mas a gente tem uma noçãozinha. Então a gente observa que os Estados Unidos, ele tanto é um grande importador, ele importa cerca de 9,7% de tudo que se é vendido no mundo, quanto ele é um grande exportador, mas principalmente exportador. Ele vende cerca de 12,6% de todos os produtos que a gente tem no mundo. Então vamos prosseguir. A atividade industrial nos Estados Unidos apresenta-se bastante diversificada, sendo uma das mais complexas do mundo. A maior concentração da atividade industrial, ela está na região nordeste, devido ao subsolo rico em recursos minerais. Essa atividade industrial, ela vai se organizar em cinturões. Responde por quase 50%, esses cinturões representam quase 50% de toda a produção industrial do país. E ocupa 80% da mão de obra total do setor secundário. Então aqui nós temos os cinturões, os belts industriais. Então você tem, por exemplo, aqui de verde são as regiões tradicionais e que são intensamente industrializadas, que tem uma ocupação industrial mais antiga, essas regiões aqui. Essa daqui são regiões mais novas.
E aqui você tem, por exemplo, indústria de têxtil, que está circulado aqui, ó. Aqui seria a distribuição das atividades industriais nos Estados Unidos. Nós vamos entrar, dar destaque a 2 centros importantes, Pittsburgh, que tem as atividades de siderúrgicas e metalúrgica, e Detroit e Chicago, as maiores indústrias automobilísticas do mundo. Algumas dessas cidades entraram em decadência na década de 1980, isso em função de 2 fatores. Maior competição das indústrias automobilísticas de outros países e não modernização das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. E por essa razão, essa região sofreu uma forte evasão populacional. Então aqui a gente tem a cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, Detroit, no estado de Michigan. Detroit já teve uma grande quantidade populacional, mas hoje a população ela diminuiu bastante, isso por conta dessa perda das atividades industriais aí. Você tem aqui Chicago no estado de Illinois. Também vamos dar uma importância aqui para a Califórnia, no estado do Texas, que tem uma industrialização recente e expressiva. A partir de 1980, instaladas indústrias de informática e de tecnologia de ponta. Essas indústrias elas empregam trabalhadores altamente especializados e se caracterizam pela intensa automação em suas atividades. Aqui nós temos o Vale do Silício. O Vale do Silício ele fica na Califórnia e ele é um apelido da região da Baía do São Francisco, onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia, destacando-se a produção de circuitos eletrônicos na eletrônica e na informática. Então, quando a gente pensa em Califórnia, a gente tem que pensar no Vale do Silício, ok? Então, aqui você tem indústrias de alta tecnologia nessa região. Seus principais parceiros econômicos, a gente tem Canadá, México, Japão, China e Taiwan. Os Estados Unidos possuem um dos maiores portos do mundo, como os de Nova York, Baltimore e Boston. Essa aqui, lembrando que Nova York, Baltimore e Boston são cidades que participam da megalópole Boston. Ampla navegação de capotagem. Apresentam importante rede hidrográfica como o rio Hudson, Mississippi e seus afluentes, que são rios de planícies navegáveis. Mais de 6 bilhões de quilômetros de rodovia, que é onde eles vão transportar os seus produtos por dentro do país. Abriga um terço das vias férreas do mundo. Então, quando você tem um todo dividido por 3, essa quantidade está toda nos Estados Unidos de ferrovias. Em virtude de grande produção petroquímica, outras importantes formas de transporte são os gasodutos e os oleodutos. A gente tem que dar um destaque agora para um bloco chamado USMCA. Trata-se do Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México. Esse USMCA é conhecido como NAFTA 2.2, ele foi assinado em 2018 e as negociações começaram em 2017, ela vem substituir o NAFTA. Moderniza o antigo acordo que vigorou desde 1994, e o acordo foi fechado primeiramente de forma bilateral entre os Estados Unidos e o México, e depois de longas negociações o Canadá ele resolveu fazer parte desse bloco econômico. O SMCA versus NAFTA. Então, o NAFTA, né? O que é que a gente tinha do NAFTA? Ele tinha entrado em vigor em 1994, quando foi estabelecido um prazo de 15 anos para acabar com a eliminação alfandegária entre os países, ou seja, acabar com as barreiras alfandegárias, então os custos alfandegários entre eles. O objetivo do bloco era apenas o livre comércio. O NAFTA não permitia a livre circulação de pessoas, como o que acontece, por exemplo, aqui no Mercosul.
em todo o período em que se esteve em vigor, sofreu diversas críticas, apesar de movimentar a economia entre seus países membros. É bom ressaltar que há uma enorme disparidade econômica entre os países. Então, você tem um México subdesenvolvido, industrializado, e 2 países desenvolvidos, os Estados Unidos e o Canadá. E desses 3 países, claro que quem acabava se beneficiando muito mais eram os Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos acreditavam que sua economia estava sendo prejudicada, visto que muitas indústrias deslocavam-se para o Canadá e para o México devido a atrativos econômicos. E em relação aos baixos impostos cobrados nessas áreas e mão de obra mais barata. Então, os Estados Unidos achavam que eles estavam sendo prejudicados. Os canadenses, eles também criticavam, porque ele dizia que a parceria com os Estados Unidos acabava, às vezes, limitando o comércio com outros países. E, por conta disso, foi negociado o NAFTA 2.0. E aí, vamos lá, o que mudou, né? O antigo nome, que agora é o USMCA, ou NAFTA 2.0. O setor automotivo, o novo acordo, pretende impedir indústrias de transferirem para locais com mão de obra mais barata. A indústria de laticínio, o Canadá concordou em diminuir as barreiras no setor de laticínio. Validade do acordo, que antes não possuía validade e agora esse acordo ele deixa de entrar em vigor daqui a 16 anos. Propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual já existia, só que o novo acordo propõe um aumento dessa proteção. O comércio eletrônico, esse NAFTA 2.2, o USMCA, ele veta direitos aduaneiros para produtos distribuídos digitalmente. Então, ele acaba com os direitos aduaneiros. Então, a venda entre os países desses produtos acaba sendo livre. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.